Fala jovens, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre uma coisa importantíssima. Imagina se a opinião dos fãs fosse levada em consideração. Imagina se os fãs se unissem para mudar decisões que as empresas tomam de maneira unilateral. Então, a partir de agora, vocês vão conhecer a Operação Rainfall. Foi uma operação onde os fãs se uniram para trazer produtos para o lado ocidental do planeta. Quer saber mais? Na data de hoje, dia 28/9/2022, eu falo para vocês um pouquinho mais sobre a Operação Rainfall e como ela atingiu o nosso mundo e o nosso público. Valeu? Tamo junto, acompanha aí e as imagens estão aqui. Operation Rainfall é o que acontece quando as pessoas se unem em prol de um objetivo maior. O que aconteceu para levar a Operação Rainfall? No final de 2011, o Wii estava morrendo porque o seu substituto estava aparecendo. O Wii U. A gente sabe que essa história não teve sucesso, mas o final de vida do Wii foi muito interessante, porque foram lançados muitos jogos legais, inclusive muitos RPGs, e o japonês adora RPG. Então os RPGs chegaram lá no Japão e eles não estavam sendo enviados ou portados para o mercado norte-americano, digamos assim. Entre eles estavam três que foram fundamentais para a Operação Rainfall surgir, que eram o incrível Xenoblade Chronicles, The Last History e Pandora's Tower. Xenoblade Chronicles, eu nem preciso dizer o sucesso que se tornou a qualidade do jogo. The Last History, ele foi criado justamente pelo fundador, pelo criador de Final Fantasy. E ele queria ter uma pegada totalmente diferente nos jogos e ele conseguiu. E Pandora's Tower, ele estava chamando muito sua atenção por conta da sua mecânica, que era totalmente diferente, apesar de ser um RPG, e é bem legal também. Só que esses jogos não estavam planejados, a Nintendo não deu chance nenhuma desses jogos serem localizados. E a galera ficou putaça, se juntou, fizeram lá, todos os recursos juntaram para fazer a operação. Eles começaram a fazer o quê? A encher o saco da Nintendo. Xenoblade Chronicles tinha até uma data de previsão para a Europa, mas não tinha para os Estados Unidos. Então o que eles faziam? Eles, além de ir para a mídia especializada, além de ir para o Twitter, rede social, eles começaram a também mandar cartas, mandar coisas físicas para a Nintendo of America, para eles entenderem o que eles queriam. E por que eles decidiram ter essa abordagem? Quando você recebe informações digitais, é muito fácil você apagar, excluir e passar por isso. Agora, imagina já em 2011, sua porta enchendo de carta de solicitação por esses jogos, se tornou visível. Chegou ao ponto de funcionários da Nintendo terem que falar para os caras, cara, para, a gente não aguenta mais receber coisa de vocês. Os caras pararam? Não. Começaram a ganhar cada vez mais reconhecimento da mídia pelas suas atitudes, e aí as pessoas começaram a ver aquilo como um movimento. E aí cresceu mais, e aí chegou um ponto que Xenoblade Chronicles foi anunciado aqui para o Ocidente. Claro que a Nintendo falou assim, não tem nada a ver com a operação, mas a operação incomodou. Essa foi uma grande vitória, porém a comunidade queria mais, continuou insistindo para The Last History. Então a Exceed, que também já é especializada em jogos de nicho, considerada na época, trouxe o The Last History e posteriormente Pandora's Tower também aqui para o Ocidente. Tudo isso porque os fãs ficaram ali em cima querendo e tal. E esses jogos são sucessos absolutos, de qualidade imensa. Até hoje, acreditem se quiser. A Nintendo nega que a operação tenha feito diferença na decisão, mas fez. Por quê? Porque quando eles lançaram o Pandora's Tower, que era um dos 3 jogos solicitados nessa operação, que movimentou rede social, fã e tudo mais, eles falaram, não, nós estamos trazendo esse jogo porque identificamos que tem um público aqui que gostaria de ter esse jogo. Dito isso, é óbvio que a operação fez toda a diferença.
Então, para você que não conhecia a Operação Rainfall, entenda, a comunidade se juntou, queria que esses 3 jogos fossem portados, tomou medidas boas, tanto nas redes sociais quanto fisicamente, com envio de carta e tudo mais. E esse movimento da comunidade fez com que a Nintendo e as empresas conseguissem trazer esses 3 jogos para cá. Vou falar um pouquinho dos jogos. Xenoblade eu não preciso nem falar nada. Um mundo semi-aberto gigantesco. Já rendeu aí continuações como Xenoblade 2, 3 e Chronicle X. Que quem não jogou está perdendo um baita de um jogo com horas e horas para se divertir. Tem as imagens aí na tela. Do primeiro, claro, do Wii. O segundo jogo, The Last History, foi um jogo desenvolvido pelo criador, aliás, de Final Fantasy. E ele estava meio preocupado com as experiências anteriores que ele teve. Ele queria fazer um RPG totalmente diferente. E o The Last History é sensacional. Ele passa todo na Ilha Forte, conhecida como Lazulis. E o jogo tem uma pegada cinematográfica, uma narrativa muito legal. Um estilo de batalha muito bom, que lembra os RPGs modernos hoje. Ou seja, você controla o seu personagem, dá ordem às equipes, mas você controla aquele. E tem toda uma ambientação, uma cinemática, uma estratégia, é muito bom. Pandora's Tower é um jogo que tem uma história diferente, exótica, né, onde você precisa salvar ali a sua princesa, porém, para salvar a sua princesa você precisa dar a ela o resto dos inimigos que você mata, o coração, se é que você me entende, para que ela se alimente e a maldição vá embora. Esse jogo ficou muito interessante pela dinâmica, ele tem uma pegada muito não vou dizer de exploração, mas de ação, com uma corrente que é sensacional e ele traz inimigos assim também fantásticos. Então esses 3 jogos eles movimentaram a comunidade e fizeram com que pela primeira vez uma gigante visse que o seu público tem força para mudar suas decisões. Por isso, quando a gente vê as campanhas que tem hoje, não as subestimem. Elas podem sim voltar a ter esse mesmo efeito, mas precisa ser organizado como a Operação Rainfall foi. Legal? Valeu, pessoal. Deixa um abraço aqui para vocês. Quero reforçar o seguinte, eu sei que a história foi curtinha, mas se você gostou, curte aí. Tem muita informação. É legal vocês saberem pelo menos essas básicas. Em breve eu vou estar deixando aqui alguns gameplays para vocês. Xenoblade Chronicles, The Last History e Pandora's Tower, ok? Todos eles eu vou fazer originalmente no Wii, que eu gosto dos consoles antigos, apesar de ter jogado as versões recentes. Valeu? Agradeço, acompanha, segue aí, tamo junto. Operação Rainfall, uma história mítica no mundo dos games. Valeu!